Vamos continuar, então, ouvindo o Zé Maria, que é presidente do Sindágua, trazendo aí a sua contribuição. Zé Maria, eu dizia aqui no início dos trabalhos que nosso mandato apresentou a proposta da constituição de várias frentes parlamentares. Entre elas, tem uma frente em defesa da CEMIG, da Copasa e da Gasmig. Então, é uma frente... Nós teremos aqui no parlamento deputados e deputadas que farão essa resistência em defesa das nossas estatais. Então, com você a palavra. Antes mesmo de cumprimentar a mesa, depois de uma notícia dessa, Beatriz, eu fico muito feliz e até me tranquilizo um pouco, que eu estou muito ansioso que só ataque em cima das empresas estatais, e a gente até então, enquanto sindicatos, enquanto trabalhadores, ainda não tínhamos organizado essa frente, porque o que temos que enfrentar aí é uma coisa, a gente sabe, organizada do capital e de governadores entreguistas e que nós não podemos abrir mão. Parabéns mais uma vez, Beatriz, você é uma guerreira. Cumprimento a mesa na pessoa da Beatriz Cerqueira, do companheiro Betão também aí, companheiro de luta, muitas vezes, parabéns aí pelo mandato, muito mais que merecido, né, Betão? Eu devia ter há mais tempo, mas estava lá na vereança de Juiz de Fora, o companheiro Cleiton, né, que está aqui com a gente, e o Rogério Corrêa, que é o eterno sindicalista, e está com a gente em todas as lutas nessa questão toda. O momento que nós estamos passando no país, e também talvez até no mundo, reflete a classe trabalhadora um momento muito sério. Hoje, quando você fala que você trabalha no estatal, quase que as pessoas agridem a pessoa só de olhar, né? Hoje se tornou funcionário de empresa estatal, funcionário público, uma pessoa indesejável, e as pessoas esquecem o que está por trás daqueles companheiros, que é através da infraestrutura, através de seus esforços, juntamente com toda a população, tem construído um Brasil e modificado esse país no que temos hoje aqui, e é muito importante. Eu gosto sempre de fazer uma reflexão tranquila com os companheiros. Primeiramente, o seguinte: a primeira estatal que foi vendida foi a Telemig. Muitos companheiros jovens nem sabem que ela tinha uma Telemig, que era de telecomunicações, né? E aí, companheirada, hoje todo mundo tem um celular, mas só recebe. Ninguém, muitas vezes, tem dinheiro nem para pôr crédito. Por que isso? Que, se fosse uma estatal, no mínimo, a gente daria um limite de crédito para a sociedade, para as pessoas mais pobres, porque comunicar, falar e ouvir as pessoas é uma necessidade da população. Até mesmo uma emergência, se você precisar chamar uma ambulância, precisar de chamar um serviço de apoio, e as pessoas hoje, infelizmente, na condição que nós estamos vivendo neste país, não tem tido essa condições de poder ligar. Tem que estar pedindo uma pessoa emprestada, empresta seu telefone, essa questão toda. E aí, nós temos também uma segunda estatal nossa, muito importante, que presta um excelente serviço para a gente, que é a CEMIG. É a próxima, que eles miraram todos os ataques, vendendo parte das ações, e agora, claro, não tem mais quem vender. E aí, para quem agora o governo, não só o governo federal, como o governo estadual, é o saneamento. Nós temos que vender o saneamento, né? Esquecendo da importância que é o saneamento para a população, de saúde pública, do serviço prestado para toda a população. E, para conseguir isso, eles procuram demonizar as empresas, né? A gente vê o tempo todo nos jornais questionando a prestação de serviço, falando mal dos serviços que são feitos nessa questão toda, mas a gente sabe que, por isso, essa audiência pública, por isso, essas frentes, que a gente vai ter que desmascarar esse ataque que a mídia, que os empresários tentam fazer para adquirir esse serviço a preço abaixo do mercado, para depois cobrar da população valores caríssimos nessa questão toda. E agora virou a questão de moda, falar de commodities, né? Vamos transformar a água em commodities. Você sabe o que é commodities? Commodities a água agora vai ser um preço de mercado. Não independe se você tem aqui o que nós chamamos de caixa d'água, que é Minas Gerais, que para isso não interessa. Interessa qual o preço da commodity de água na Bolsa de Nova York. E isso é importantíssimo a sociedade tomar conhecimento dessa questão, do que risco que nós estamos passando quando você cria um bem público em commodities. E aconteceu um fato muito recente que as pessoas vão lembrar. Agora, há mais ou menos 15 dias, deu na mídia aí que os caminhoneiros iriam parar. Aí o secretário Onyx ligou para o comandante Bolsonaro, e o capitão falou assim: não, ninguém vai dar aumento, não. Semana que vem eu vou conversar com o ministro da Economia. Chegando lá, o ministro da Economia falou: não,
Aqui quem manda é o mercado, você fica na sua. Aí ele falou, então vou dar um cartãozinho de óleo diesel para os caminhoneiros. É assim que as coisas vão acontecer. Se a gente não tiver organização para poder fazer esses enfrentamentos contra essa onda de privatização, que ela visa simplesmente o lucro de alguns e não o bem-estar da população, e nós podemos falar com muita característica, nós mexemos com um produto que é um produto que toda a população necessita dele e necessita como um bem público, jamais como um bem privado. É a questão da nossa água. Como a Beatriz falou assim, eu gostaria que vocês falassem a importância do serviço que vocês prestam. Eu pergunto se alguma pessoa aqui ficou uma noite sem tomar banho e foi dormir. E se conseguiu dormir, né? Então, a gente tem necessidade da água para a questão de higiene e, mais ainda, para matarmos a sede. E aí eu falo com muita propriedade e até dizer para os senhores um fato que sempre me comove. Em 2010, eu tive a oportunidade de candidatar a deputado estadual e, com a minha companheira, que está até ali presente, a gente foi fazer um trabalho no Jequitinhonha para pedir voto no Jequitinhonha. E aí a gente entrou no lugar, andamos no carro, num Unozinho que eu tinha para fazer campanha no estado de Minas Gerais todo. Nós andamos, pegamos o asfalto, acabou o asfalto, depois do asfalto nós pegamos estrada de terra, depois pegamos uma manga de boi, aquele negócio todo, chegamos num lugar onde tinha só pedreira, eu falei, pô, esse cara está pensando que deputado tem dinheiro, né? Quando você fala que é deputado, um dia chama de ser deputado. Vamos matar aqui, nem urubu vai me encontrar. Quando eu chego lá na cidade, no município, eu vou, deputado, aqui é o meu lugarejo. O moço cantava, que até hoje eu ouço o som da voz dele. Quando eu cheguei lá, ele estava acendendo uma luz, do Luz para Todos, e na lâmpada, aqui, ó, acendendo a lâmpada, nessa condição. E a água também não é diferente. Nós temos vários relatos, companheiro. O mais recente, um companheiro estava na minha sala lá, ele foi lá e recebeu uma participação que eu dou para um asilo, e nisso eu estava falando que tem um colega meu que é de Salinas. Ele pegou e falou assim, oh, mas o meu pai ele é de Ferreiros, pertinho de Salinas, 40 quilômetros de Salinas, né, Eduardo? Aí ele falou assim, olha, e quando a água chegou lá, através daquela subsidiária da Copasa, a Copanor, a qualidade de vida nossa melhorou, nós estamos tendo mais condições de poder usufruir. Isso faz com que as pessoas não precisem vir para uma cidade, disputar um espaço que, muitas vezes, não dá nenhuma condição para essas pessoas. Então, os serviços públicos são estruturantes. O serviço público não foi feito para dar lucro. O serviço público foi feito para atender a população numa condição digna de vida, porque nós estamos vivendo num país que nós sabemos muito bem que, até mesmo para pagar as condições, as pessoas não estão tendo para pagar a questão de uma conta, qualquer que seja ela, nesse sentido. Então, essa audiência ela chega num momento oportuno, muito oportuno. Beatriz, você pensa bem que a gente já tem relato que algumas cidades mais avançadas estão estatizando ou municipalizando o seu serviço público. Paris é um exemplo disso. Paris, que é considerada a maior cidade de conhecimento do mundo, de turismo, de tudo mais, a prefeita lá municipalizou um sistema que estava estatizado, né? E aí a gente tem muitos exemplos que está acontecendo. Em Buenos Aires, todo mundo lembra daquela Leonel Desoto, que, quando chegou aqui, lá no norte, pegar na Amazonas, todo mundo falou, agora vai vir para cima, vai acabar com todos. Lá, o pessoal está estatizando. Por que será, se os países desenvolvidos, as cidades maiores estão estatizando, e os governos que estão aí querem privatizar? O que está por trás disso? Com certeza que não é prestar um bom serviço e nem fornecer água para todos, para toda a população. Por isso, a gente aproveita essa audiência pública para agradecer a presença. E, mais que isso, a luta ela é contínua e tem que ser permanente. Porque o ataque ao serviço de água de saneamento não está só no estado de Minas Gerais. O governo federal, através do seu ex-Temer, fez uma medida provisória, a 844, que ela tirava a concessão dos municípios para passar para o governo federal, para poder privatizar o setor de saneamento de água. E aqui eu gostaria de aproveitar para dar um exemplo para os companheiros aqui. A Copasa ela está em 630 municípios e com mais de 11 milhões de pessoas de todo o estado prestando serviço. E o que é importante, por ser uma empresa pública, ela consegue fazer o subsídio cruzado. O que é subsídio cruzado? A água de Belo Horizonte, pelos investimentos já foram amortizados, muitas vezes vem até por gravidade aqui de Nova Lima, poderia ter um preço menor. Por que não tem? Porque a gente leva
recursos para investir nos grotões de Minas Gerais, onde tem um irmão que é mineiro e que precisa também desse benefício. Eu pergunto se o privado iria fazer isso. Jamais. O privado só visa lucro e só tem interesse no lucro. E essa empresa também, ela tem uma responsabilidade social com a Santa Casa, né? Várias Santa Casas não pagam água porque não têm condições de pagar. É a primeira vez que acabar privatizar uma empresa dessa, a primeira coisa que o cara vai falar é o seguinte: problema de Santa Casa, de hospitais, não é meu, é do governador, do prefeito. Então, a responsabilidade social da água vai muito mais do que simplesmente o que as pessoas ficam tentando vender uma imagem de privatizar, de pensar no lucro. A água tem um papel social em que todo ser humano, as plantas e os animais, necessita desse líquido que jamais podemos abrir a mão. Viva a água e viva a luta! Obrigada, Zé Maria. Passar a palavra agora